Na aula de hoje vamos aprofundar os nossos estudos em geradores, receptores e resistências. E no final desse estudo vamos falar um pouco sobre potência. Bora para a aula? Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu tô aqui, vocês estão aí, mas o que importa é que a gente tem que estar junto em desenvolvimento de pensação, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tenham para perguntar para mim, manda mensagem no Zap, manda mensagem no Connect, manda mensagem no grupo do Facebook ou nos comentários do vídeo. Você pode usar também os comentários do vídeo para tirar dúvida, tá bom? E aí, o que vai ser a aula de hoje? Já falei para vocês, estudo de geradores, receptores, resistores e lá no final a gente vai falar sobre potência. Então, o que é importante você já ficar esperto agora? Um gerador, ele tem dois tipos de funcionamento e depende do sentido da corrente, tá? Então, se você tiver com a corrente no mesmo sentido do gerador, ele realmente vai ser um gerador. Só que esse cara, ele pode ser também um receptor. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. O gerador, ele pode gerar, ele pode fornecer potencial, DDP, para o circuito, ou ele também pode consumir. Depende do sentido da corrente. Vou explicar isso com muita calma para vocês, tá? E aí, junto com isso, você tem no nosso circuito alguns resistores, né? E o que os resistores fazem? Consomem a DDP. Tudo bem? E aí, no final de toda a nossa aula, eu vou falar um pouquinho sobre potência e rendimento. Lembrem-se que rendimento é uma coisa simples, né? Você pode pensar em coisas do seu dia a dia, como por exemplo, o futebol. Já eu conto essa história para vocês. Bora para a aula? Vamos fazer um estudo de geradores. Esse é o alvo principal da nossa aula. E aí, para estudar um pouco de geradores, é claro que você tem que lembrar algumas coisas, né? Principalmente as relações fundamentais da elerodinâmica. Vocês lembram quais são? Se não lembra, vamos lembrar. E aí, é claro que você precisa ter isso tudo na sua mente, né, gente? Tem que memorizar essas expressões. Primeiro é a lei de Ohm, U igual a R vezes I. Depois, mais para frente, nós vimos também a π. Lembra da π? P é igual a I vezes U, potência é igual a corrente vezes a DDP, não podemos esquecer disso. E aí, claro, se você substituir esse UAB no lugar do UAB, chega naquela outra expressão que eu já havia conversado com vocês, a PRI, né? Lembra disso, gente? Tudo bem? E aí, ainda dá pra gente fazer mais uma coisa aqui, isolar esse I, jogar o R dividindo. Eu tenho essa outra expressão que o I é igual a U sobre R. Então, substituindo o I no lugar desse I, você vai chegar na outra expressão do PR. P é igual a U ao quadrado sobre R. Lembram disso, gente? Muito importante você lembrar disso tudo aqui, tá bem? Então, vamos seguir, falar mais umas coisinhas aí, relembrar mais algumas coisas com vocês. DDP nos resistores. Eu já fiz isso com vocês algumas aulas para trás, mas esse é um ponto que é muito importante a gente deixar isso muito fixo na cabeça de vocês. Então, eu vou fazer de novo com vocês, passo a passo, bem devagarzinho, para a gente reforçar a ideia com vocês, beleza? Então, vou usar com vocês, primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. Aqui, cara, o que é importante você lembrar? Qual é a finalidade de um resistor? Para que serve um resistor? O resistor serve para consumir DDP, não é verdade? É verdade. Se a finalidade dele é essa, consumir DDP, é isso que eu vou analisar com vocês, né? O que o resistor está fazendo? Antes eu tinha uma DDP, depois o resistor eu vou ter uma outra DDP, porque esse cara está consumindo, ele está gastando. É para isso que ele serve, para gastar DDP, tudo bem? Então, vamos analisar com calma. Eu tenho aqui dois pontos. Esse cara, potencial A, esse cara, potencial B. Se eu quiser calcular qual é o potencial no ponto B, o que a gente faz? Ora, você simplesmente precisa analisar o que você tinha antes, menos o que você perdeu para esse resistor. Lembram disso? Então, o potencial no ponto B vai ser o potencial do ponto A menos o que você perdeu. Lembrou disso? Olha só, né? Então, eu tinha aqui, exemplo, né? Eu tinha aqui 10. Esse cara consumiu 5. Quanto sobrou para mim? 10 menos 5, sobrou 5. Pegou comigo? Tá relembrando? Importante a gente ter isso em mente, hein, gente? Vamos mais um pouquinho aqui relembrar mais algumas coisas. Olha só, vamos treinar, vamos fazer isso com calma, bem devagarzinho. Veja o que eu estou mostrando para vocês. Olha só, um resistor de 2, uma corrente para a direita aqui de 3. O que quer dizer então que esse cara aqui ele consome quanto de DDP? 6, né? Pegou comigo? Então, se aqui tinha 5, esse cara está consumindo 6, quanto vai ter do lado de cá? Menos 1, né? 5 menos 6 vai dar menos 1. Pegou comigo? Bora mais um pouquinho aqui, olha só. O resistor é de 5, a corrente está indo aqui para a direita, e aí eu estou do lado de lá. Mas peraí, a corrente está indo para cá, então quer dizer que nesse ponto aqui eu deveria ter mais DDP do que eu tenho aqui, né? Porque esse cara estava aqui, eu perdi 20 nesse resistor aqui e fiquei com 10, né? Então, se eu tenho 10, mas eu perdi 20, quanto eu tinha no início?
30. Pegou comigo, gente? Tranquilo isso? Vamos mais algumas coisas para a gente reforçar isso aí. Olha só, resistor 6, corrente 1, já sabe quanto ele gasta. Ele gasta 6, tá? Então aqui eu tenho 4. Se eu tenho 4 e a corrente está indo para lá, quer dizer que antes do resistor eu devo ter 10, né? Porque se eu tenho 10, perdi 6 aqui, eu fico com 4. Estão pegando, gente, os sentidos, né? Vai para lá, vai para cá, o que acontece? Uma hora você subtrai, uma hora você soma. A questão aqui, a chave para nós é o sentido da corrente. É isso que você tem que prestar atenção, é isso que você tem que se ligar. Beleza? Ah, agora eu entendi! Então tá bom. Vamos seguir? E aí, ó, eu tenho mais um exemplo para vocês. 20. Resistor de 20. Corrente 6. Pô, o cara gasta 120. É isso mesmo, né? 20 vezes 6 vai dar 120. Então, aqui eu tenho 135. Percebam o sentido da corrente. Esse cara realmente está gastando daqui para cá, né? Então, 135 menos 120. Nesse ponto aqui, teremos 15 volts. Pegou comigo, gente? Você entendeu agora? Maravilha. Vamos continuar, vamos revisar mais um pouco essas coisas aqui. E agora, vou falar com vocês sobre baterias. O que é bateria? É um gerador ou é um receptor? Mas como assim? É um gerador ou é um receptor? A bateria pode ser as duas coisas? Sim, pode ser as duas coisas, é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Dependendo de como você coloca a bateria, ela pode se comportar como um gerador. Qual é a função do gerador mesmo? Fornecer diferença de potencial, consequentemente você vai ter uma corrente, mas em geral, o que a bateria faz? DDP, né? Você tem 15, 10 volts, tudo bem? 120, 110, enfim, não interessa, mas a bateria pode te dar uma voltagem, ela pode te dar uma DDP, dependendo do jeito que ela estiver ligada. Se ela estiver ligada no sentido ao contrário, ela passa a ser um receptor, que vai ter mais ou menos o mesmo funcionamento que um resistor, vai consumir, ela vai roubar a DDP, tudo bem? Vamos falar disso um pouco mais de calma nos exemplos que vêm a seguir. Olha só, a bateria elétrica. A bateria elétrica, especificando um pouco mais a sua função, né, nesse caso é uma bateria de 12 volts. Para que ela tenha 12 volts de DDP, né, o que é DDP? Diferença de potencial entre os terminais positivos e negativos. Então, se ela tem 12 volts, eu vou falar para você, aqui tem 18, mas se DDP é 12, 6, então aqui tem que ser 6. Pegou comigo? Agora eu estou falando para vocês que aqui são 6 volts. 6, a diferença tem que ser 12, então aqui é menos 6. Pegou? Pensa comigo, né? A diferença aqui tem que ser 12, então isso aqui vai ficar 6 menos 6. Lembra disso? Lembra disso? Então acaba ficando 12. Pegou comigo a ideia? Tá? Então é para isso que serve a bateria, é assim que ela funciona. Ela vai me dar essa diferença de potencial aí. Bom, logo em seguida, vamos exemplificar isso um pouco melhor para você entender qual que é a finalidade da bateria ou do receptor. Então, pensa comigo aqui, ó. Eu tenho aqui um potencial no ponto A. Aí, a bateria, o gerador, ele me dá esse E. Cara, pausa aí sua vida. Presta atenção, para de anotar, para de fazer qualquer coisa que você está falando, que eu vou explicar para vocês o que é esse E aqui. Esse E, a gente na física chama de força eletromotriz, tudo bem? O que é essa força eletromotriz? É todo o potencial que a bateria ou a pilha tem para me dar de DDP. Mas vamos entender uma coisa, né? Não sei se vocês já colocaram a mão numa pilha quando o controle está funcionando, né? Você pega um carrinho de controle remoto, está lá brincando com ele, você pega na pilha logo depois. Como é que essa pilha vai estar? Muito quente. Então assim, vamos entender o que está acontecendo. Por quê? Exemplo, né? Essa pilha, ela consegue me dar 5 volts, mas por conta desse aquecimento, aquecimento, quem que provoca aquecimento? Resistor. Tá entendendo? Então assim, todas as pilhas, todos os geradores, todas as baterias têm dentro dela o que a gente chama de resistência interna, entendeu? Por isso que ela aquece, porque ela tem uma resistência também. Então, só para você entender a ideia e eu tentar me fazer entender um pouco melhor, né? A pilha fornece 5 volts, mas por conta do aquecimento dela, ela rouba 2. E aí ela só vai jogar para o circuito 3 volts. Entendam o que estou falando com vocês. Qual é a DDP que ela vai fornecer para o circuito? Pegaram o exemplo que eu dei para vocês? Ela vai fornecer um U para o circuito de 3 volts, mas quanto ela consegue gerar? Ela consegue gerar 5, mas ela mesma gasta 2. Você entendeu? Então assim, qual que é o máximo que ela pode jogar? 5. Quanto ela realmente joga? 3. Aí esses 2 aí, foi para Nárnia? Não, cara, ela está usando por aquecimento interno dela, né? Toda bateria, todo motor gera aquecimento, ou seja, nem tudo que ele está produzindo, ele está jogando para o circuito. Pegou comigo? Isso a gente vai estudar no final da aula, rendimento, vamos falar um pouco melhor sobre isso. Mas, beleza, entendemos aqui o que é força eletromotriz. O que eu quero que vocês percebam agora é a finalidade do gerador. Então,
Pensa comigo aqui, cara, nesse ponto, qual vai ser a DDP? Qual vai ser o potencial que você tem nesse ponto? Bom, se fosse um resistor, né, como é que você analisaria isso aqui? Eu tenho aqui um potencial, tenho aqui, analisa comigo, tenho aqui um resistor, então nesse ponto aqui eu vou ter o que eu tinha antes menos o que o resistor está consumindo. Fiz isso agora há pouco com vocês. Só que esse cara agora não é mais um resistor, ele é um gerador. Então qual vai ser o potencial que eu tenho aqui? Ora, se ele está me dando, ao invés de tirar, como fazia o resistor, né, o gerador dá DDP. Então, como é que eu calculo a DDP aqui? Ora, é o que eu tinha antes, mais o que esse cara está me dando. Então, quanto você tinha antes? Tinha VA. Ah, quanto ele te deu? Me deu E. Então, quanto você tem lá? VA mais a força eletromotriz que eu estou chamando com vocês. Pode estar um pouco abstrato, pode estar um pouco estranho isso. Vamos treinar juntos, vamos fazer juntos isso? Olha só, esse gerador, essa bateria está me dando 10 volts. A corrente é naquela direção. Nesse ponto aqui eu tenho uma DDP de 5 volts, eu tenho um potencial de 5 volts. Nesse ponto aqui, quanto você vai ter? Ora, você tinha 5, esse cara está te dando 10, quanto você tem do lado de lá? 15. Percebeu como é simples? É muito parecido com um resistor, só que no resistor você subtrai. No gerador você soma. Pegou comigo? É claro. Vamos continuar, vamos pegar mais um exemplo aqui. Olha só, esse gerador, essa bateria, 9 volts. A corrente está ao contrário. Se a corrente está ao contrário, ele não é mais um gerador, ele passa a ser um receptor. Perceberam o que eu falei para vocês no começo da conversa? A bateria, né, ela pode ser um gerador ou ela pode ser um receptor. Qual que é a diferença? O sentido da corrente. Para onde essa corrente está indo? Essa corrente está indo na direção do menos, ela vai ser um gerador. Essa corrente está indo na direção do mais, ela vai ser um receptor. Pegou? É simples, não precisa complicar isso aqui não, gente. É simples isso aqui. Então, ó, nesse caso aqui, o que ela está fazendo? Ela está sendo um receptor. Então, chega aqui uma corrente, nesse ponto aqui eu tenho um potencial de 25 volts, e esse cara aqui vai me dar? Não, ele não vai me dar. Ele vai consumir 9, consequentemente, você fica com 16. Olha o pensamento ao contrário, né? Se a corrente estivesse vindo nessa direção, da direita para a esquerda, eu tenho aqui 16, o gerador, agora ele vai ser um gerador, está me dando 9, então do lado de lá eu tenho 25. Perceberam? Tanto faz o caminho que você faz, se você vai no sentido da corrente ou se você vai no sentido contrário da corrente. A análise é a mesma, tá? Que o resistor. Só que, de novo, põe isso na cabeça. Resistor consome, gerador te dá. Mas tem uma ressalva, né? O gerador pode ser um receptor e aí o comportamento dele vai ser muito parecido com o de um resistor. Pegou comigo? Efetivamente, para os nossos cálculos aqui, ele vai ser um resistor. Pegou comigo, gente? Beleza? Mais um exemplo. Vai, vamos treinar mais um pouquinho para isso aqui ficar bem legal para vocês. Olha só. 6 volts é o meu gerador. Mas ele é um gerador ou ele é um receptor? Não sei, vamos ver. Ó, a corrente está chegando a menos, então ele vai ser um gerador. Aí, ó, aqui 20 volts, ele está me dando mais 6, eu tenho aqui 26. Pegou? Mais um exemplinho para nós. Olha só, gerador está ali, o que ele vai ser? 18 volts. Ele é um receptor ou é um gerador? Ih, é um receptor. Ele está gastando 18 volts. Então, ali eu tinha menos 6. Menos 6 com menos 18, se minhas contas estiverem certas, é menos 24. Pegou, gente? Menos 24. Ah, mas é menos e negativo? Gente, não importa se é negativo ou positivo, isso não importa para nós. O que você tem que fazer aqui são as contas, tá? Se é negativo, se é positivo, não interessa, tá? O sinal é uma mera convenção se vai para lá ou se vem para cá. Pegou isso comigo? Bora ver mais umas coisinhas então. Eu acho que vocês estão gostando, né? Vamos abrir as cortinas do conhecimento aqui para vocês, tá bom? Vocês não estão gostando? Pô, tem que gostar, gente. Tudo super legal essa aula. É, tá bom. Agora vamos colocar isso aqui em circuitos. Vamos analisar em circuitos com muita calma. Olha só, peguei um circuito bonito para vocês aqui. Vou explicar melhor, com calma isso aqui. Peguei esse circuito aí. Vou jogar um monte de coisa aí. Vai, coloquei ponto A, ponto B. É claro, eu quero saber a diferença de potencial entre os pontos A e B. E aí, bom, vocês já perceberam pelo meu desenho. Tenho aqui vários geradores. Quanto é que cada gerador está me dando ou está roubando? Não sei, depende de cada caso. Né? Mas vamos colocar aí, vai. Força eletromotriz que esses geradores fornecem. Esse cara fornece 100, esse 20, esse 30, esse 12. Vamos colocar umas resistências aí? Ó, resistência, um monte de resistência, beleza. Importante você perceber aqui comigo, gente, ó, esse ponto aqui, tá? Esse símbolo aqui, quando você coloca um fio no chão e faz esses tracinhos embaixo, o que isso quer dizer? Quer dizer que esse fio aqui está aterrado. Isso aqui é o símbolo de fio terra. O que quer dizer? Que aí você tem o mesmo potencial que a Terra tem, né? Então a gente vai falar que a Terra é neutra. Então esse ponto aqui eu tenho um potencial de 0 volts. Tudo bem? Mas para onde vai a corrente? Bom, a corrente está indo para lá, corrente está indo para lá e a corrente está indo para lá. Coisas importantes para você perceber. Eu vou fazer separadamente cada um dos pedaços que eu coloquei nas cores aqui, azul, verde e rosinha. Tá? Percebam aqui que aqui vem uma corrente de 3, aqui vem uma corrente de 1. Então, olha só, a hora que chegar nesse ponto aqui, esse ponto é um nó. Então, a corrente vem até aqui,
a corrente vem até aqui. Essas duas correntes vão se encontrar. E aí você tem 3 de baixo mais 1 daqui, quanto vai para lá? 4? Pegou comigo? Então, a partir de todas essas informações, eu vou discutir com vocês agora qual é a diferença de potencial entre o ponto A e entre o ponto B. E eu vou fazendo com vocês muito devagarzinho, passo a passo, tá bem? Olha só, aqui 0 volts. Então esse cara aqui está chegando no menos, esse cara vai ser realmente um gerador. No ponto que está aqui atrás, quanto vai ser a DDP? Vai 0 mais 100, 100, beleza. Esse resistor está consumindo quanto? Ele tem 10, a corrente que passa nele é 3, então, ó, tô fazendo aqui, gente, U igual a R vezes I. R é 10, a corrente é 3, 10 vezes 3 dá 30, então esse resistor está consumindo 30, tudo bem? Então, 100 menos 30, eu fico aqui com 70. Olha aqui, outro gerador, ele é um gerador, não é um receptor, ele está me dando mais 20. Então eu tenho aqui 70 mais 20, vamos para 90. Olha esse resistor aqui, a corrente é a mesma, né? A corrente continua sendo 3, então 5 vezes 3, 15. Quer dizer que essa resistência está consumindo 15. Então vamos aqui, ó, 90 menos 15, 75. E achamos aqui esse ponto vale 75. Tudo bem? Agora eu vou no sentido contrário, eu vou para a direita, e não vou lá para o ponto A não, vou para o ponto B primeiro. Então, ó, aqui nesse pontinho, quanto é a DDP? Percebam comigo, olha o sentido da corrente, a corrente está indo nessa direção aqui, cara, olha aqui. Esse cara é um resistor, ele consome quanto? 4 vezes 1, 4. Então ele está consumindo 4. O que quer dizer? Eu estava nesse ponto aqui, a corrente vem nessa direção, então a partir desse ponto que a corrente está indo, ó, eu perdi 4 e fiquei com 75. Então quanto você tinha antes? Pegou comigo? Eu perdi 4 e fiquei com 75. Quanto eu tinha antes? 79. Agora, esse cara aqui é um receptor ou um gerador? Ele passa a ser, se você analisar a corrente, né, ele passa a ser um gerador. Mas olha só, eu estou indo ao contrário. Né? O que isso quer dizer? Eu estava nesse ponto aqui, esse cara me deu 12 e eu fiquei com 79. Então vamos de novo. Eu estava nesse ponto aqui, que eu vou marcar com vocês. Eu estava nesse ponto, ele me deu 12 e eu fiquei com 79. Então quanto eu tinha aqui? Ao contrário, né? Vai ser 79 menos 12 e aí a gente fica com 67. Tudo bem? Ó, presta atenção, pausa o vídeo, faz devagarzinho isso aí, porque é importante que você perceba o que a gente está conversando, cara. Vai para lá, vem para cá, qual que é a direção, qual que é o sentido, é um resistor, é um gerador, é um receptor, isso tudo tem que estar muito claro na mente de vocês, tá? Então, estuda isso com calma, copia a imagem no seu caderno e pode fazer isso sozinho, tá bem? Vamos continuar. Olha só, esse cara aqui é uma resistência, né? Então, quanto ela está consumindo? 2, né? 2 vezes 1. Então, o que isso quer dizer? Que no ponto B, eu estava aqui no ponto B, indo naquela direção, perdi 2 e fiquei com 67. Quanto eu tinha aqui? 69, né? Então, 69 menos 2 igual a 67. Beleza, gente? Pegaram comigo? Vamos vir agora para essa região aqui, esse ponto. Ó, esquece aqui, né? Só guarda essa informação, tenho aqui 69, mas agora mudou tudo, né? Então, zerou o nosso conhecimento, vamos a partir daqui. Olha só, aqui eu tenho 75. Vamos para cá. Olha a corrente, está indo naquela direção. Então, esse resistor aqui, 4 vezes 3, ele consome 12. Então, 75 menos 12 dá 63. Olha aqui, o que esse cara é? Um gerador. Então, ele está me dando mais 30. Nesse ponto aqui eu tenho 93, corrente 4, resistor 8. 4 vezes 8 vai dar 32. Então, esse cara aqui está consumindo 32. 93 menos 32, 61. Então, lá no ponto A, eu tenho 61 volts. O que a gente quer saber? A DDP entre os pontos A e B. Como é que a gente calcula isso? Faz esse menos esse, tudo bem? Então, VA menos VB vai ser menos 8 volts. Ó, tanto faz aqui se você calcular VB menos VA e der 8 volts, ou você calcular VA menos o VB e der menos 8 volts. Como eu disse para vocês, o negativo ou o positivo é uma questão de referencial, né? Você começou do A para o B ou do B para o A, tudo bem? Mas o resultado tem que ser o mesmo em módulo, tudo bem?